Nós cremos, Deus, que a tua palavra é poderosa. A tua palavra tem poder para fazer muita coisa. A tua palavra tem poder para quebrar pedras, rochas. A tua palavra tem poder para salvar. A tua palavra tem poder para curar. A tua palavra tem poder para limpar. E nós queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra reine aqui no nosso lugar. Senhor, não deixe eu falar bobagem. Não deixe eu falar coisas que não vêm de ti, Senhor. Pai, segura minha boca para não falar o que não te agrada. Mas que, Senhor, a tua palavra reine aqui. Usa, Senhor, a minha vida. Usa a minha boca. Usa, Senhor, a minha mente, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer. Que a tua palavra venha e reine em cada coração. Pai, nós estamos à tua disposição. Eu mesmo, Senhor, que vou trazer a palavra, eu quero que o Senhor fale mais comigo. Que o Senhor fale a cada um de nós, Pai, e que nós possamos ser tocados e transformados pela tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Eu tenho pensado, esses dias eu estava meditando na vontade do Senhor para nós. Eu não tinha certeza, e eu estava preparando um outro texto, pensando em outra coisa, e de repente eu senti que nós devemos conversar sobre isso. O Mateus conversou com vocês sobre perdão, não foi isso? Alô? Estou certo ou estou certo? Ou então ele está errado, porque ele falou para mim que ele ia falar sobre perdão. E eu resolvi conversar com vocês sobre perdão e alguns complementos que a palavra de Deus fala para a gente fazer junto com o perdão. Você já ouviu falar disso, de complemento para perdão? Pois é, eu resolvi dar esse nome, né? Mas são algumas coisas que o Senhor tem para nós. Eu vou começar falando algumas coisas que talvez, aqui está escrito perdão e reconciliação, tá bem? E algumas coisas que está relacionado com o perdão. Só existe a necessidade do perdão quando existe mágoa de alguma coisa, né? Então, alguém te magoou, alguém te deixou chateado, alguém feriu você na tua alma, você ficou decepcionado, triste, e aí que precisa de perdão, certo? Quando a gente não perdoa, o Mateus deve ter falado isso, né? Não estou vendo ele aqui, mas deve ter falado isso, que a mente fica presa ali à direita, aquele pininho ali, aquele botãozinho ali, é a cabeça de um prego, de uma estaca, e aquilo ali é a mágoa. Enquanto você não perdoa, a tua mente fica presa à mágoa, à lembrança daquilo que fizeram. É isso ou não é? Você fica lembrando que fulano fez isso, fulano xingou, fulano te maltratou, e você muitas vezes fica ressentindo, quer dizer, sentindo de novo aquela dor, aquela chateação, aquele momento de desavença, né? Pessoas que te maltrataram, coisas desse tipo assim. Às vezes isso aí acontece na família, às vezes acontece no emprego, às vezes acontece na escola. Pode ser que o pai faz uma coisa que o filho não gosta e fica chateado porque o pai não volta atrás, e às vezes até põe castigo. E às vezes é o contrário, né? Às vezes o filho faz alguma coisa que o pai fica chateado e não gosta, e fica aquele negócio, às vezes nem se conversam, às vezes nem ficam desejando a presença do outro. Já viu que caso briga os dois, de repente um para de conversar, o outro também, fica aquele silêncio fúnebre, né? Porque está guardando mágoa. E tem que ser cortada essa corrente. Nós temos que libertar a nossa mente e também liberar a pessoa que nos feriu, nos deixou magoado. Amém? Deu para entender? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Bom,
Eu vou precisar da ajuda de vez em quando aí, viu, Tiago? Bom, sobre o perdão, tem algumas frases que pode ser que o Mateus já tenha falado, eu vou repetir, ou vou renovar aqui. Perdão não é sentimento, ok? Não é fácil, eu não estou sentindo, ou estou sentindo, agora estou sentindo alegre, então eu perdoei. Não, não é sentimento, não é isso. Perdão não depende do outro, que te deixou magoado. Perdão não depende da atitude do outro, se o outro veio pedir perdão, se o outro se arrependeu, nada disso. O perdão é aqui, ó, no coração e na mente, independe do outro. Não é esquecer ou abafar o assunto, pôr uma pedra em cima do assunto, pronto, está perdoado. Não é isso. Se fizer isso, uma hora a pedra rola e vai sair toda a sujeira, toda a dor, toda a tristeza daquele buraco lá, né? Perdão não é tapar a mágoa, não é deixar para lá ou colocar uma pedra no assunto. Agora, o que é o perdão? É uma decisão, não depende de sentimentos. Eu não estou sentindo, então não vou perdoar. Não é isso, você decide na mente perdoar. É uma ordem, porque Jesus falou, mandou perdoar. E é obediência também, porque você está obedecendo a Jesus. Essas coisas, quem quiser mais detalhe, veja a palavra que o Mateus trouxe, acho que nas 2 últimas domingos. Eu tive fora na semana passada, né? Então eu não sei direito, eu sei que o assunto foi esse. É uma ordem, retrasada, né? É carimbar, como se fosse pôr um PG. Imagina o seguinte: quando uma pessoa te deixa chateado, pisa no teu calo, te fere de alguma forma, você fica desejando de alguma forma um troco, para dar o troco na outra pessoa, se você guardar mágoa. Então a pessoa fez uma coisa chata que você não queria, às vezes é até coisinha simples, ou às vezes é coisa séria, por exemplo, uma traição no casamento, né? Pode ser uma coisa que fere e fica difícil de perdoar. Agora, isso significa que existe aqui na cabeça ou no coração um caderninho de você colocar as dívidas de quem te machucou, te feriu, te magoou. E o perdão, o que é? É você chegar mentalmente no coração, abrir esse caderninho e ver onde está. Fulano fez isso naquele dia para mim. E riscar aquilo lá por PG. Não deve mais nada para mim, está pago. Ok? Isso é perdão. É reconhecer que Deus é o único que pode julgar. Eu não sou ninguém, porque todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós nos relacionamos mal, não somos bons nisso. Ninguém aqui tem família ótima, infalível. Ninguém aqui veio de uma família infalível. Todos nós temos erro, nós somos humanos. Tem um ditado que fala: errar é humano, né? Então, é reconhecer que Deus é o único que pode julgar. Nós não podemos julgar os outros. É lembrar da agressão do que fizeram, sem doer o coração. Quando ainda dói, você lembra, dói, quer dizer que você não perdoou. O perdão tem aquele PG, não existe mais a cobrança. É desativar o mecanismo montado para revidar. Porque, no fundo, quando a pessoa é magoada, ou alguém magoou ela, ou fez alguma coisa ruim para ela monta aqui dentro o negócio, qualquer hora eu dou uma, né? Ou então que Deus mande um raio na cabeça daquela pessoa, sei lá, faz alguma coisa para dar um descontar aquilo que fez com você, né? Agora, esse mecanismo aqui dentro de revidar, de dar o troco, com o perdão ele é desmontado. É reconhecer que eu também sou imperfeito. Eu falei isso, né? É ser grato a Deus por ter sido perdoado, porque Deus perdoa, nós vamos conversar mais sobre isso, perdoa um monte de problema nosso, o fato de nós sermos pecadores, e Deus é bom demais, e Ele
deu um jeito de perdoar a gente sem a gente fazer nada. Ele é muito bom. Continuando, eu tenho mais uma listinha aqui. O perdão então ainda continua, perdoar é oferecer amor quando não há motivo para oferecer amor. A pessoa fez uma coisa macaca mesmo, ela merecia o castigo, mas você oferece amor. Perdoar é abrir porta para fluir reconciliação e confiança. Não existe reconciliação e confiança se não começar com perdão. Deu para entender? Reconciliação é voltar a ter a mesma comunhão, a mesma amizade que tinha antes. Não existe, eu não consegui perdoar, mas nós estamos na mesma comunhão. Não é assim. Não é. Tem que haver o perdão para voltar à comunhão, voltar à reconciliação mesmo. Perdoar é posicionar-se contra a ofensa e a favor do ofensor. Isso, perdoar não quer dizer que eu falo, o cara me traiu, que legal, a traição é gostosa. Não, não é isso. Eu me posiciono contra o pecado da traição. Sou contra, rejeito, tenho nojo do pecado da traição. Mas eu perdoo a pessoa que fez isso. O traidor aí, no caso, né? Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a questão diante de 3 pessoas. Diante do cara, da pessoa, nunca mais vou levantar o problema para ele. Para mim mesmo, não ficar remoendo, falando, vixe, uma hora, eu que me traiu, me fez de bobo. Não, perdoar não apaga isso, quebra isso. E também é quebrar essa questão diante de Deus. Perdoar é dominar as emoções com a ajuda de Deus. Porque as emoções ficam balançadas, ficam tudo desorganizadas aqui dentro. Quando alguém trai a gente, quando alguém fala mal da gente, quando alguém não faz aquilo que a gente quer, principalmente se for em casa. E aí é Deus que vai abençoar as emoções, é Deus que vai dominar as emoções. Perdoar é deixar a pessoa livre, não ficar pegando no pé. Perdoar é limpar grande parte do lixo emocional daqui de dentro. Porque enquanto você não perdoar, você vai guardar lixo. E esse lixo é um lugar que Satanás gosta de entrar. Eu já conversei sobre isso em outras vezes, mas todo lixo emocional é atração para o diabo. Perdoar é limpar grande parte do lixo emocional. Perdoar é um remédio que você dá para o outro, para você ficar curado. Amém? Eu creio que o Mateus falou muita coisa que eu falei aqui sobre isso, estou só relembrando. Mas eu quero falar com vocês agora, além dessas coisas que nós estivemos conversando até aqui, eu queria falar algumas coisas ainda com relação sobre o perdão. Eu, como cristão, eu tenho que andar como Cristo mandou eu andar. Concorda? Amém? Muito bem. Se Cristo mandou eu fazer uma coisa, eu devo fazer aquilo lá. Tem que lutar, tem que quebrar a carne muitas vezes aqui dentro, né, o coração, para o coração não mandar e mais fazer coisas contrárias ao que Jesus mandou fazer. Então, como cristão, filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, né? Em obediência a Ele, eu devo e tenho que perdoar. É a ordem dele. Várias vezes ele manda perdoar. Tá? E tem várias consequências para quem não perdoa. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas Mateus deve ter falado sobre isso também. Se eu não perdoar, eu vou estar pecando. E outra coisa, pior ainda, Jesus fala várias vezes isso. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado por Deus. Se você não perdoar o teu pai, se você não perdoar teu esposo, tua esposa, se você não perdoar o açougueiro que falou mal de você, você está chamando maldição sobre você. Porque Jesus falou assim, se você não perdoar, lembra
a oração dominical, que o pessoal chama, oração do Pai Nosso que está nos céus, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como eu estou perdoando. Quem? Alô? Está tudo bem aí? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu estou perdoando os meus devedores. Então, se você está querendo castigo para os teus devedores, você está pedindo para Deus: Deus, faz a mesma coisa que eu estou querendo para os meus devedores, faz para mim. Você está pedindo castigo, você está pedindo falta de perdão. E outra coisa, Deus perdoou, mas você escolhe ser perdoado ou não. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu perdoo, eu sou abençoado. Fico em bem comigo mesmo, fico bem com Deus. Nem sempre fico bem com a pessoa que eu perdoei, porque isso depende de seres humanos, homens, né, mulheres. Mas eu tenho que ter consciência tranquila diante de Deus e diante daquilo que eu estou fazendo, né? E com a minha consciência mesmo. Um cristão que não perdoa está abrindo brecha na sua vida, como eu falei agora há pouco, e aí vem demônios e estragam a vida da pessoa. A única agressão imperdoável que a Bíblia fala é blasfemar contra o Espírito Santo. Aí, se alguém fala contra o Espírito Santo, falar mal do Espírito Santo, rejeitar o Espírito Santo, rejeitar Jesus, isso não tem perdão. Aí já é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, e a pessoa tem que se arrepender, e se for de fato uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Aí está já com o pé no inferno. Isso é o que Jesus fala. Agora, quando o agressor, quer dizer, o agredido, procura perdoar e entrar em acordo com o agressor, você pode ir lá e falar assim: olha, eu te perdoo pelo que você fez, embora ele não tenha vindo pedir perdão. Tá? Eu te perdoo, e procurar entrar em acordo. Se o agressor não quiser acordo, aí tem um processo que nós vamos conversar já, que está em Mateus 18. Tá? Então a gente pode dizer que o agressor e o agredido sofrem quando guardam mágoa, guardam ódio, não se arrepende do ódio que está lá dentro, não procura reconciliação e carrega a culpa. E isso daí tudo traz maldição. Agora eu quero conversar com vocês sobre reconciliação. Como eu falei, reconciliação é um passo além do perdão, certo? A reconciliação só vem se houver perdão antes. Segunda coisa, a reconciliação sem perdão é falsa comunhão. Não tem bobagem achar que está tudo bem, que voltou à comunhão que estava. Se não houve perdão, não tem a reconciliação. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, se você puder abrir sua Bíblia e marcar. Essa passagem é muito importante, por isso que não adianta só ler aqui no telão, mas o apóstolo Paulo falando sobre perdão e reconciliação, e ele fala de uma forma assim muito importante, que você precisa prestar atenção. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Amém? Posso? Então fala o seguinte: quem achou, diga amém. Então vamos lá. Ora, tudo provém de Deus, certo? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja bem, quem reconciliou o homem com Deus não é o homem, porque nós não temos direito nenhum, nós não temos capacidade, nós não temos bondade suficiente. É Deus que procurou a reconciliação conosco. Se Deus não tivesse procurado essa reconciliação, nós estávamos perdidos. Então, e aí ele fala, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, o que acontece? Se a Bíblia fala que Deus sempre quis andar com o homem, Deus sempre amou o homem, amém? Diga para o teu vizinho, Deus te ama, faz tempo, amém? Agora, Deus sempre quis abençoar o homem, e sempre quis reconciliação com o homem. Por quê? Porque no começo, lá no jardim do Éden, o homem pecou, e Deus, sendo santo e tendo nojo do pecado, que é uma coisa suja, ele se afastou, o homem se afastou de Deus, e aí a partir dali Deus sempre pensou em reconciliar com o homem. E aqui nós estamos vendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quer dizer, o pecado não foi cobrado por Deus, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o que acontece? O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, rebelou-se contra Deus, virou as costas para Deus, mas Deus foi atrás, e bolou uma forma que é através de Jesus Cristo. E veja que interessante, no verso 1 a 18, quer dizer, fala, Deus reconciliou-se consigo mesmo, nos reconciliou consigo mesmo, por médio de Cristo. 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, lá no céu, antes de Jesus vir, Deus já estava conversando com Jesus, falando assim, olha, nós vamos fazer assim, assim, assado, e você vai agir para que eu possa reconciliar com o homem. Deus estava com Cristo, bolando a forma de reconciliar o homem com Ele. O pecado é que nos afasta e nos expõe longe de Deus, né? A Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre nós e Deus, certo? Então, o que eu vejo, assim, eu coloquei um painel aqui bem grande, que você preste atenção nisso. O pecado é a maior de todas as tragédias da raça humana, é a maior desgraça, porque é ele que afasta de Deus, e Deus sendo bom, tão bondoso, amoroso, tão forte, tão justo, e se o pecado é que afasta. Então é uma tragédia isso, e provocou essa indisposição, esse afastamento de Deus. Afastou o homem de Deus, afastou o homem do outro homem, né? Lembra que lá no Éden, o Caim e o Abel já, na realidade, tinham saído do Éden, porque os pais já tinham saído, né? Caim e Abel tiveram inimizade entre eles. Os primeiros irmãos tiveram inimizade, né? Afastou por causa do quê? Do pecado. Tanto que depois Deus fala para o Caim, Caim, teu semblante está caído, está chateado porque alguma coisa. O pecado está à porta, querendo entrar na tua vida, e você não precisa se acertar. E o Caim vai e mata o irmão, né? Afastou o homem da natureza que cerca, tanto que por causa da ganância, por causa do egoísmo e por causa de muita coisa, nós, por causa do pecado principalmente, né? Pecado total, não temos cuidado da natureza como devia cuidar, que é uma coisa feita por Deus. Amém? Agora, a reconciliação, ela é ordenada, ela foi mandada, e nós temos que lembrar disso sempre. Quando Jesus morreu na cruz, Ele reconciliou, Deus se reconciliou conosco. Amém? Deu para entender? Então faz assim, ó, com a mão. Através de Jesus. Amém? Através de Jesus. Agora, quando Jesus morreu, que isso aconteceu,
nessa passagem que nós vimos, tudo que Jesus dizia, assim. Por exemplo, quer ver uma questão interessante? Quando Jesus morreu, vocês lembram quais foram as palavras de Jesus na cruz? Oi? Jesus lá de cima, acabou de ser chicoteado, acabou de ser pregado, judiado, não é isso? Ele olha para Deus e fala assim: Pai, perdoa esses pessoal aí, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Ali, eu creio que ali, Jesus carimbou a definição da reconciliação. Porque imagina o seguinte: Jesus podia e tinha poder para castigar o homem para sempre, para mandar para o inferno todos que judiaram dele. Podia ou não podia? Jesus tinha poder, tem poder, não é? Agora Jesus, em vez de castigar, de falar assim: Deus, marca bem quem que me cuspiu, me chicoteou, me pregou na cruz, riu de mim e manda esse pessoal tudo para o inferno. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou assim: Pai, perdoa esse pessoal, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Se eles soubessem, não iam fazer isso, né? Agora, ali Jesus deu uma carimbada final para toda a humanidade. Quer dizer, todos que sabem quem é Jesus não vão para o inferno, porque se reconciliam com Deus através de Jesus Cristo. Pedem para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor seja a ponte com o Pai, com Deus Pai. Amém? Então esse perdão de Jesus tem a ver com a reconciliação. Para que Jesus pedisse a reconciliação de nós para com Deus, tinha a ver, ele estava perdoando. Amém? E outra coisa, né? Nós vimos agora na passagem anterior que o apóstolo Paulo fala assim, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E depois ele fala a palavra da reconciliação. Sabe o que quer dizer isso? E depois ele fala que nós devemos procurar salvação, a reconciliação com Deus Pai. Agora, ao mesmo tempo, nós aqui já fomos reconciliados com Deus Pai. Se você aceitou que Jesus seja a ponte, se você aceitou que Jesus seja aquele que salvou você, né? E você aceita que Ele seja Senhor, aquele que mande em você, então, para você, né, tem um encargo, que é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é o quê? Você chegar a contar para os outros, como eu estou contando, que Deus, né, tinha poder para castigar todo mundo, mas não castigou por causa de Jesus Cristo, que veio e morreu por nós. E Ele pediu pelos pecadores que não levassem em conta os pecados. E ali Ele estava firmando a reconciliação com Deus Pai. Amém? E Ele morreu ali, mas depois ressuscitou, né? Então Deus transmitiu a você e a mim um encargo, a tarefa de ajudar outras pessoas a se reconciliarem com Deus através de Jesus Cristo. Amém? A reconciliação é uma bênção disponível para todos nós, tanto no sentido com Deus, como também no sentido com as pessoas. E ela, eu vou ler um pouco aqui com vocês, essa passagem, e ela tem a ver com a forma que nós devemos buscar. Lembra bem, tem que haver perdão para depois a reconciliação, certo? Mateus 18:15. Se teu irmão, presta atenção nisso, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então vai e tenta conversar com ele, você e ele só os dois. Aconteceu já com você isso? Alguém pecou contra você, alguém pisou no teu calo, alguém falou mal de você, alguém te chicoteou, alguém aprontou uma com você, e você foi conversar particular com ele. É isso que Jesus está falando aqui. Não sair e ficar falando para os outros. Não sair e vai na reunião de oração e conta todo o detalhe, enquanto não contou ainda para a pessoa que magoou. Nós temos que fazer isso primeiro com a pessoa, tá certo? O agressor.
Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. 16 agora. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, a pessoa não quis te ouvir, não aceitou aquele conselho, a questão de reconciliação, não quis a reconciliação, aí isso está falando entre irmãos, principalmente. Tá? O que nós devemos fazer? Então você deve procurar mais um para ir como testemunha, para conversar com aquela pessoa. Ora os 2 antes e vamos lá, vamos conversar com aquela pessoa. 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. 17. E se ele não as atender, aí leva para a igreja. Leva para a igreja, que é o terceiro passo, vamos dizer assim. Tá ok? Leva para a igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que Jesus está dizendo aqui? Gentil era uma pessoa não judia, que não era israelense. E ao mesmo tempo, publicano era uma pessoa que era má, considerada má naquela época. E Jesus está dizendo assim: considera essa pessoa fora da igreja, desliga ela da igreja. Então só se desliga uma pessoa da igreja, tá? Porque a igreja ouviu e a pessoa não quis aceitar o conselho, né? Não quis ter a reconciliação, e ela pode ser cortada pela igreja. Isso significa que ela não é perdoada também, tá? Agora, o que vem depois, verso 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado também nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso ele está se referindo à igreja. Ele está falando no plural, pode perceber, tá? Então não é para uma pessoa. Você não tem poder, eu não tenho poder para desligar uma pessoa aqui na terra e desligar ela no céu. Ninguém tem esse poder. A igreja de Cristo tem. Se uma pessoa pecar e for chamada a atenção várias vezes e não quiser se rever a sua posição diante da igreja, ela pode ser desligada. Agora, mesmo assim, um dia pode ser que essa pessoa ouça a palavra outra vez e se arrependa. Ela não está desligada definitivamente. Está entendendo? Ela pode ser que ela se arrependa, volte para Jesus, e a igreja deve, assim como os outros irmãos que já conversaram com ele, deve também perdoar aquela pessoa. Tá? Tem um poder da igreja, mas também a igreja dever da igreja perdoar aquela pessoa, quando ela se volta para Deus mesmo, tem uma reconciliação com Deus. Tá ok? Agora, pensando numa reconciliação com pessoas, que isso daqui é bem nesse sentido, né? Não sei como você está com relação às pessoas. Eu tenho visto muitas causas de quebra de reconciliação, mágoa entre pessoas, principalmente dentro da família. Dentro da família. Olha, na eleição, depois da eleição que nós tivemos aí, no meio da eleição, mas teve tanta gente dentro da própria família brigando um com o outro por causa de um era esquerda, outro era direita, e por causa disso não queria mais conversar, virar as costas, e quando mandava mensagem só criticando a posição do outro, né? Interessante isso. Mas quebrou relacionamentos. E às vezes é futebol, às vezes uma posição, uma interpretação até da Bíblia. Tem gente que briga por causa de interpretação da Bíblia. Mas eu quero dizer uma coisa, é interessante isso, né? Vocês já ouviram falar que Jesus tinha na turma dele, nos 12 discípulos, um de direita e um de esquerda? Não? Ou já? Mateus era de direita, ele era publicano, ele era cobrador de impostos, representava Roma, e era odiado pelo povo, porque ele era um cobrador de impostos.
E tinha um Simão que ele era do partido da esquerda, que queria... Oi? Zelote. E ele era de partido esquerda. E ele queria a mudança total, radical da posição que existia e tal. E estavam os dois no mesmo grupo de Jesus. Isso significa o seguinte, que quando nós formos para o céu, não vai ter lá a ala da esquerda, a ala da direita. Vai ter a ala daqueles que são de Jesus Cristo. Amém? Não vale a pena a gente quebrar relacionamento aqui na terra, enquanto no céu não existe essa quebra de relacionamento. Amém? Agora outra coisa. Se Deus quer a reconciliação, presta atenção nisso. Se Deus quer a reconciliação com você, e você, por algum motivo, não aceitou essa reconciliação ainda, pode ser que você precise tomar essa decisão agora. Deus está doidinho, vamos dizer assim, para te perdoar. Na realidade, Ele já te perdoou, porque a Bíblia fala que Deus lança fora todos os pecados nossos. Né? Inclusive fala que ele lança numa profundeza do mar que é inatingível. E tem um livro que eu li uma vez que fala assim, e deve ter uma placa lá assim, proibido pescar. Né? Não tem jeito do pecado voltar, a não ser que você queira pecar outra vez. Agora, uma coisa que Deus quer é a tua bênção. Deus quer que você seja bem-vindo ao reino de Deus. Amém? Isso é reconciliação com Deus. Eu quero orar por você agora. Não sei como está a tua posição, mas eu quero que você pense sobre isso. Como está a tua vida com Deus? Você está reconciliado com Deus? Ou você tem andado assim, mais voltado para outras coisas, para televisão, mais voltado para diversões, mais voltado para política, mais voltado para procurar notícias? Como que está a tua vida? Você tem buscado mais distrações, lazer? Ou você quer Deus, quer viver com Deus, quer ser companheiro de Deus? Agora é a hora. Quero pedir para você fechar teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da reconciliação. E obrigado porque o Senhor nos perdoou. Obrigado, Deus, porque o teu perdão não tem quem cancele, a não ser o coração do ser humano tentado a se afastar de ti. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu te peço agora que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui. Senhor, que o Senhor derrame a tua graça. E Senhor, aceita, Senhor, nessa noite, o pedido de reconciliação contigo. Senhor, não importa o pecado que aconteceu, não importa, Senhor, quanto que essa pessoa se afastou de ti, não importa se ela está ligada mais em prazeres, diversões, lazer, notícias, importa, Senhor, é que ela quer se reconciliar contigo. E eu te peço, Senhor, pelo amor que o Senhor tem, que o Senhor venha, Senhor, e estenda a sua mão e aceite, Senhor, o pedido dessa pessoa em se reconciliar contigo. No nome de Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus Cristo foi a ponte, foi o canal dessa reconciliação, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Tem vários outros momentos na Bíblia que fala sobre reconciliação. E tem a reconciliação. Eu com quem me agrediu, você com de quem te pisou no pé, e também tem a reconciliação de você com você mesmo. Sabia disso? Tem muita gente que não gosta de si, que tem raiva de si, tem ódio porque um dia fez uma coisa que não devia ter feito. Um dia pisou na bola e por causa disso a pessoa não se perdoa. Eu quero dizer que você é o principal acusador aí. E o diabo ri de você, porque você está aceitando uma acusação,
uma culpa que não é para você. Você precisa agora perdoar você mesmo, no nome de Jesus Cristo, e dizer: Deus me perdoe. Quem sou eu para não perdoar a mim mesmo? Amém? Mesmo assim, né? Você tem às vezes dificuldade dessa questão de reconciliação com as pessoas, com você mesmo. E tem gente que tem dificuldade de reconciliar com Deus. É outra questão. Você tem que brigar com a tua carne, porque a carne que não quer ficar próximo de Deus, porque a carne quer pecar. Agora, o pecado é que afasta. Toda vez que você perceber que pecou, se arrependa e fala para o Senhor: Senhor, me arrependo, me perdoa, quero estar ligado, restaurado a minha reconciliação contigo. Amém? Tem uma outra passagem também que eu não vou ler, em João 20, 22 até 23, que Jesus fala, chega para os... Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. E os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece de repente e fala assim: paz seja convosco. E ele fala assim: olha, eu vou fazer uma coisa com vocês agora. Assim como o Pai me enviou, vocês vão ser enviados também. Ou seja, Jesus veio para ser essa reconciliação. E havendo dito isso, assoprou sobre eles o Espírito Santo. Fala assim: receba o Espírito Santo. Aí no verso 23 fala: aqueles a quem vocês perdoarem, vai ser perdoado. Estavam todos ali. Era a igreja, o começo da igreja. Aqueles que vocês perdoarem, vai ser perdoado. Aqueles que vocês não perdoarem, não vai ser perdoado. Veja o poder dos irmãos juntos, né? Da igreja junta. Isso está em João 20, tá? Mas eu quero dar um exemplo a vocês sobre a bênção da reconciliação que aconteceu na minha vida e da Tânia. Uma vez nós conhecemos uma menina de 12 anos, e não posso falar menina porque os pré-adolescentes podem falar, mas eu não sou mais menino, né? 12 anos. E ela começou a se aproximar da gente, a gente começou a gostar dela, ficamos fazendo amizade, ajudamos o que podia. E ela foi se interagindo com a nossa família, inclusive, tudo. E chegou o dia do casamento, os pais dela não davam muita importância para ela, né? O pai era alcoólatra e a mãe era prostituta, para vocês terem uma ideia da coisa, né? E nós fizemos o casamento, abençoamos, ajudamos a montar o enxoval dela, tudo, e ela casou e foi. Um dia, eu não lembro direito como foi a coisa, ela chegou em casa nervosa e estourou com a Tânia, e foi uma coisa assim, que ninguém esperava aquilo. E ela virou as costas, batendo o pé firme, e foi embora. Aí nós tivemos espantados um tempo, depois começamos a orar por ela, para Deus, o que é tal, e resolvemos um dia fazer uma visita para ela. E principalmente a Tânia se sentiu mais ferida do que eu, porque eu acho que ela falou mais com você, né? E aí chegamos na casa deles, começamos a conversar, como é que tá, tal, tinha criancinha pequena, tal, e não conseguimos chegar no ponto do perdão, né? Foi só uma conversa assim, tal, mas ficou muito, sabe aquela conversinha assim, sem profundidade. E nós fomos embora chateados, tal, e começamos a pensar como que a gente perdoa, né? Sentimos que devíamos perdoar, nós estávamos magoados. Só que naquela época nós não conhecíamos isso que nós conhecemos hoje sobre o perdão. E nós começamos a orar mais, e um dia, depois de alguns contatos, nós ouvimos falar, lemos livros, que o perdão tinha que ser liberado independentemente do que a outra pessoa faz. Não depende se a outra pessoa vem e fala assim: me desculpa, eu errei. Eu tenho que perdoar, como servo de Deus, como filho de Deus. E que a nossa luta não é contra aquela pessoa,
mas é contra espíritos malignos que tentam fazer inimizade. E que aquela reação daquela moça, já era moça, né? Na oportunidade, era apenas um reflexo de toda a formação dela, que ela teve com o pai alcoólatra e a mãe prostituta, né? E nós começamos a orar, pensar mais, começamos a ler sobre isso, e vimos que o perdão é uma decisão nossa, que é uma ordem do Senhor, e que se nós não perdoarmos, nós estaríamos pecando. E se nós perdoarmos, eu quero que você preste atenção nisso. Se nós perdoarmos, nós podemos estar abrindo uma porta para aquela pessoa que nós estamos com mágoa ser abençoada, abrir uma porta de bênção para ela. Tem várias passagens na Bíblia que falam isso. Vou dar 2 casos para vocês verem. Por exemplo, o que eu acabei de falar, Jesus na cruz, ele orou ele perdoou e orou pelas aquelas pessoas que maltrataram ele e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nesse momento, eu creio que a oração de Jesus foi tão importante que abençoou aquelas pessoas para que ela tivesse oportunidade de reconciliação com Deus. Está entendendo isso? E outro momento, tem o caso de um servo do Senhor, o Estevão, em Atos. O Estevão, ele foi apedrejado porque ele era cristão, e foi morto inclusive. E tinha, entre as pessoas que estavam apedrejando, tinha um que chamava Saulo. E o Saulo, ele odiava os cristãos. E aí o Estevão, quando estava sendo apedrejado, já estava num momento assim, de praticamente quase morto. E ainda ele viu o Senhor e falou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Quem leu essa passagem deve lembrar disso. Não lhe impute esse pecado, quer dizer, não coloque isso na lista de pecados deles para cobrar deles. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu essa oração. E eu creio que ele ouviu a oração, olhou para o Saulo de uma forma especial. E depois, algum tempo depois, o Saulo estava caminhando numa estrada que ia para Damasco. E nessa estrada, de repente, ele ia inclusive perseguir, apedrejar cristãos. E ele, de repente, apareceu Jesus. Uma luz muito grande, falou com ele e falou: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Que era Jesus. E ali o Saulo caiu de joelho e se converteu a Jesus Cristo e passou a ser cristão. Se Estevão não tivesse orado, provavelmente, quer dizer, estou falando provavelmente, não era certeza, mas provavelmente o Saulo não seria o Paulo que nós conhecemos, que escreveu muitas cartas na Bíblia. É importante o perdão e a oração pela pessoa que magoou. Amém? Eu não vou falar muita coisa sobre isso ainda, porque tem muita coisa sobre isso. E aqui, como o título que eu tinha colocado era o perdão e outras coisas que devem ser feitas. Uma é a oração. E no caso daquela moça, nós oramos pela moça. Eu lembro que nós falamos: Deus, nós perdoamos ela. Pela fé, a partir de agora, nós soltamos, liberamos ela para ser abençoada. Eu não quero castigo nenhum para ela. E abençoamos ela com toda sorte de bênção. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, apertaram a campainha da nossa casa, era ela, e ela veio chorando, arrependida, pedindo perdão, e nós já falamos para ela: você já está perdoada, né? E a Tânia abraçou muito ela, oramos juntos, e foi outra forma de viver. É um relacionamento sadio até hoje, faz já um bocado de tempo. Mas Deus abençoa quando nós estamos querendo abençoar também. Não que Deus impede a bênção, porque a pessoa pode se converter uma hora ou outra. Hoje ela frequenta uma igreja evangélica, é salva em Jesus Cristo. Amém?
Deixa eu ver se eu tenho. Eu quero ler essa passagem com vocês. Sobre perdão e complementos, né? Recomendados. Lucas 6. Jesus fala isso que nós vamos ler agora. Olha, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoarem, orem por aqueles que os maltrataram. Não está falando em ódio, não está falando em revidar, está falando o contrário, em amor, não é isso? E aqui quando está falando, essa passagem fala muito isso. O perdão tem que vir com amor, fazer o bem, ame, faça o bem, abençoe, ore e perdoe. Tudo isso é um pacote, amém? Você nunca vai dizer que perdoou se você não está desejando o bem para aquela pessoa. O apóstolo Paulo em Romanos 12, ele fala que aquele que nos amalgoou, ele fala assim: você deve abençoar, fazendo o possível para fazer o bem. Se ele tem fome, aquela pessoa que você considera ela como um inimigo, se ela tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Faça o bem, dê alguma coisa, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Quer dizer o quê? Esse brasa viva não é para acabar com a cabeça da pessoa, é mais para fazer a pessoa pensar mais e ficar minhocando, vamos dizer assim, e procurando se reconciliar com Deus também. Amém? Eu vou parar por aqui, mas eu quero que você saiba o seguinte: o perdão e a reconciliação fazem diferença na vida da gente como cristão em várias coisas. Por exemplo, se você vai orar, Jesus falou isso. Se você vai orar, né? Se você vai oferecer a Deus um culto e você vai orar a Deus, vamos por aquele momento que você está lá: Pai, perdoa minhas dívidas, não me deixe cair em tentação, Deus abençoa meu filho, Deus abençoa minha casa, Deus abençoa isso, abençoa aquilo, Deus tem misericórdia da minha família. Eu quero que você saiba o seguinte, presta atenção nisso. Se você não perdoar, vamos ler, vai, pega a sua Bíblia aí, Mateus 5, 23. Não, desculpa, é Marcos 11, 24. Marcos é depois de Mateus. 11, 24. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sim. Marcos 11, 24. Acharam? Fala assim: portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam. Não é isso? Que já receberam e assim lhes sucederá. Agora tem uma condiçãozinha aí. Não é solto um versículo do outro. Olha o 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Sabe, se você ora, se você vem aqui na igreja orar, se você vem numa reunião de oração, se você vem numa vigília, se você faz o a sós com Deus na tua casa e entra no lugar secreto, fecha a porta e ali você vai orar ao Senhor, primeira coisa, a gente devia lembrar mais isso. Primeira coisa, tem alguém que eu não estou magoado, que eu não perdoei? Tem alguém que eu estou chateado? Perdoe antes de orar. Perdoe antes de orar, porque senão Deus não te perdoa e essa oração aí não vai passar do teto aqui. Outra coisa, com relação ao culto, a vida da gente com relação a cultuar a Deus, é Mateus 5, 23. Aqui, essa passagem já está aqui, ó. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, dá a oferta, é isso?
Não é dar para dar oferta. Olha, fala, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconcilia-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Isso significa que também a oferta não é recebida por Deus. Você pode dar 10 mil reais de oferta, mas Deus não vai receber se você estiver magoado com alguém. Você pode ser dizimista, você pode ser, dá muita oferta, mas se você estiver magoado, Deus não recebe essa oferta. E Deus não recebe a oração do magoado. Temos que perdoar. Perdoar é a solução, porque é imitar Deus, é assumir que nós somos filhos daquele que perdoa. Filho de peixe, peixinho é. Filho daquele que perdoa, vai perdoar também. Amém? Você é filho de Deus? Aquele que perdoa, então você precisa perdoar. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Qual é a tua vida diante do Senhor? Tem muitas outras coisas que eu gostaria de ter conversado com vocês sobre o perdão, mas isso daqui eu acho que já é o suficiente. Eu quero que você pense muito como que está a tua vida. Você e Deus, você e o teu próximo, e você e você mesmo. Você quer se aproximar de Deus? Feche os olhos, pensa com você mesmo. Você quer se reconciliar com Deus? Você quer ser abençoado pelo perdão de Deus? Você quer se sentir perdoado por Deus? Você quer receber características de Deus na sua alma? O DNA de Deus? Você tem caído nas armadilhas da carne que tenta te impedir de não perdoar, de não reconciliar com alguém? Você gostaria de se reconciliar com um amigo ou parente que vocês cortaram a amizade? Você quer se livrar de torturas causadas pela mágoa? Porque a mágoa causa torturas de vários tipos. Mateus 18 fala sobre isso. Você quer ser um perdoador e ser chamado por Deus de filho querido, servo bom e fiel? Então é agora, meu irmão. É hora de você perdoar. Se decidir a perdoar, para que você não se sinta amarrado pela mágoa e você seja torturado pela consciência pesada, amargurada. Você tem que perdoar. Perdoe para você viver bem. Perdoe para você ter um bom relacionamento com as pessoas e com Deus. Não pense que a tua aproximação com Deus vai ser fácil se você não perdoar. Deus não perdoa quem não perdoa. Perdoa essa pessoa. Perdoa quem for que você tem na mente agora, que você está lembrando que você está chateado, você está magoado. Perdoa para o teu próprio bem. Perdoa no nome de Jesus Cristo. Perdoa no nome de Jesus Cristo. Se você quer perdoar alguém, levanta a mão para o Senhor, assim, e fala para Ele: Deus, eu quero receber o teu perdão, e eu quero perdoar. Vai falando para Ele: Deus, eu quero perdoar. Eu perdoo aquela pessoa que fez aquilo para mim, e não quero cobrar mais. Eu perdoo aquela pessoa que me magoou. Eu quero ter reconciliação com todos aqueles que o Senhor me permitirem.